Olá, sétimo ano! Tudo bem, pessoal? Aqui é a professora Michele Carvalho. Estou de volta com esta videoaula para a gente fazer uma revisão sobre os conteúdos aí do livro 3, tá? Concordância verbal 2, concordância nominal 1 e 2. Por que 1 e 2, né? Porque existem casos especiais referentes a esse conteúdo, tá? Então, vamos lá. Pega seu livro. É importante para que você possa, talvez, acompanhar, né? E o seu caderno, porque nós vamos também fazer alguns exercícios, ok? Então, vamos lá. Prepara aí seu material para a gente dar início, então, à nossa aula de hoje. E eu já quero começar com você, relembrando aí a concordância do verbo ser, né? Quero falar com você sobre esse verbo e como a gente utiliza ele na oração, realizando então a concordância, sabe? E aqui diz o seguinte, ó, acompanha comigo. O verbo ser, ele poderá concordar com o sujeito gramatical, tá? Ou com o predicativo do sujeito. Então pensa só. Quando eu estiver falando essas nomenclaturas, tenta trazer à sua lembrança uma frase, por exemplo, né? E aí, quem é o sujeito da oração? Tá? E predicativo? O que é predicativo mesmo? Ah, é a característica que se refere ao sujeito. No meio tem um verbo de ligação. Isso. Começa a lembrar, entendeu? Por exemplo, papai é trabalhador. Entendeu? A menina é bonita. O rapaz é inteligente. Então, você tem um sujeito, você tem um verbo de ligação e você tem o predicativo do sujeito, tá? Beleza? Deu para lembrar? Ok. Então, olha só, o verbo ser concordando com o sujeito. Como é que será, ou como deve ficar, né, essa concordância? Exemplos. Ó, eu sou estudiosa, acompanha a setinha, tá? Eu, sujeito da oração, sou, concordando aí com a primeira pessoa, né, eu, tá? E estudiosa, que é o predicativo do sujeito. Lembrou? Ficou melhor agora? Tá? Então vamos lá, continuando. Nós somos estudiosas. Olha aí. Nós, primeira pessoa do plural, e o verbo concordando com a primeira pessoa do plural. Tá? Outro exemplo. Ele será um excelente advogado. Olha só, está se referindo a quem? Ele. Né? Terceira pessoa do singular. Olha o verbo concordando. E será o quê? Um excelente advogado, ok? Referindo-se então ao sujeito, tá? Então o verbo ser concorda com o sujeito, tá? O que diz aqui? Que ele pode concordar com o sujeito ou com o predicativo. Eu trouxe aqui os exemplos concordando com o sujeito, ok? Verbo acompanhando então as pessoas aí, ó, os pronomes pessoais do caso reto, tá? Ok? Se você tiver com o seu caderno e quiser anotar esses exemplos, deve anotar. Quanto mais você escrever, sublinhar, circular verbo, identificar, você vai estar assimilando mais, né? Aprendendo melhor, tá bom, gente? Então participe da aula, pratique. Pausa o vídeo, copie o exercício, entendeu? Não fica só me ouvindo, senão você vai esquecer. E a prova tá chegando, né? A V2 tá chegando aí, tá? Então essa matéria aqui já é uma revisão justamente por isso. Por quê? Para a prova, né? Então, faça isso. Por isso que eu falei, pega seu caderno aí pra gente poder realizar as atividades e você anotar os exemplos, tá bom? Vamos seguindo então. Ainda tem um último aqui, ó. Eles serão. Eles é o quê? Terceira pessoa do plural, tá? Verbo no plural. Serão. Olha aí. A, tio e ó. Serão. Tem força, né? Futuro, tá? Por que eu tô enfatizando? Porque os alunos confundem muito o passado, o pretérito, né? Essa terminação AM. Foram. Entendeu? Com o ao tio, né, o do futuro, tá? Foram é passado, AM no final. Cantaram, brincaram, dançaram, AM no final. Agora, se vai acontecer, se é futuro, cantarão, brincarão, falarão, dançarão, entendeu? Ao tio, tá bom?
Não esquece isso não. Vamos lá. O verbo ser concordando com o predicativo do sujeito. Olha só. A gente primeiro viu o verbo ser concordando com o sujeito, não é? Com as pessoas, os pronomes pessoais do caso reto. Agora a gente vai ver o verbo ser concordando com o predicativo, que é a característica do sujeito. Como é que vai ficar isso? Olha aqui. Isto é mentira. Isto são mentiras. Repara, tá no singular, concordando com mentira, que está no singular. São está no plural, concordando com mentiras, que está no plural. Entendeu? Quem é você? É no singular, você, única pessoa. Quem são vocês? São plural, vocês, mais de uma pessoa, tá? Então preste atenção aqui. Quando o sujeito ou o predicativo for representado por substantivo, que indica pessoa, olha o que ele está falando. Quando o sujeito ou o predicativo for representado por um substantivo que indica pessoa, o verbo ser concorda sempre com a pessoa. Vamos ver como é que vai ficar isso? Olha aqui. Os jovens estão cada vez mais viciados em videogame. Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Qual é o sujeito da oração? Os jovens, né? Esses jovens aqui não representam a pessoa? Então, o verbo ser concorda sempre com a pessoa, tá? No caso aqui, né, o verbo estar. Os jovens estão cada vez mais, ou os jovens são, entendeu? É dessa forma que vai ficar, tá bom? Vamos ver se tem outro aqui, ó. O jovem está conectado, ok? Tá? Então é isso. Sempre concordando com a pessoa. Ok? Anota aí direitinho e vamos para a próxima aula, próximo slide. Em que situações o verbo ser concorda com o predicativo do sujeito, pessoal? Pensa aí. Em que situações o verbo ser concorda com o predicativo do sujeito? Ficando no singular se o predicativo do sujeito estiver no singular. Óbvio, né? Singular, singular. No plural, se o predicativo do sujeito estiver no plural. Então, isso aqui é bem óbvio, bem lógico, bem básico, tá? Vamos ver aqui. Pronomes indefinidos, quais são? Tudo, nada, ninguém e nenhum. Por quê? Porque isso aqui pode ser o sujeito da oração, tá? Então, ele tá dizendo, com esses sujeitos aqui, o predicativo, ele vai ficar no singular se esse sujeito estiver no singular, entendeu? Com esses pronomes aqui, sendo sujeito, aquilo, isso, isto, esse predicativo pode estar no plural se ele também estiver no plural, tá? Então, você presta atenção, expressões no sentido partitivo também, a maioria, o restante, tá? Então, vamos ver aqui se tem exemplos, Quando o sujeito for um pronome também, né, como tudo, isso, isto e aquilo, o verbo ser concorda com o predicativo. Exemplos de concordância com o predicativo, então, do sujeito. Olha como é que vai ficar. Você acha que tudo são flores? O que ele falou lá, gente? Que o verbo vai concordar com o predicativo. Se estiver no plural, fica no plural. Como flores está no plural, o são, o verbo ser, fica no plural. Entendeu? São flores. Você acha que tudo são flores? Tá? Ficaria estranho, pensa comigo, se a gente falasse tudo são flor? Não, né? Tudo são flores. Ou tudo é flores? Percebeu? Então, tudo são flores é o ideal, tá? Aqui, aquilo são baratas, plural. Terceira, o que são estas encomendas? Aqui, pronome demonstrativo, estas. Encomendas, plural, verbo no plural. Tudo concordando, tá vendo? Olha aqui a quarta frase. A maioria. O que é a maioria? É uma expressão partitiva. O que é isso, professora, que eu não lembro? Expressão partitiva é a expressão que a gente utiliza para identificar a parte de um todo, de algo maior. Entendeu? Então, a gente diz a maioria,
a maior parte de, tá? Entendeu? Então, a maioria são analfabetos, esses são no plural, concordando com analfabetos que está no plural. Beleza? Tranquilo até aqui, gente? Deixa eu beber uma aguinha. Copia aí, hein? Copia os exemplos. Vamos lá. Outro caso de concordância com o predicativo do sujeito. Olha só. Na indicação de noções temporais e espaciais, ou seja, indicando tempo, né? O verbo ser, ele atua como um verbo impessoal. Assim, numa frase sem sujeito, a concordância é feita com o predicativo do sujeito. Vamos ver isso no exemplo. Ó, já é uma da tarde, já é uma da manhã, é só mais um quarteirão, já são 2 da manhã e são só mais 2 quarteirões. Repara, tudo está concordando, né? O verbo, ó, é 1 da manhã, tudo no singular. Só um quarteirão, tudo no singular. Agora aqui já tá no plural, ó. São 2, só mais 2 quarteirões, 2 quarteirões. São, né, na verdade, são, tá no plural, que é o verbo. São o quê? 2 quarteirões, entendeu? Então é isso, é só você prestar atenção o verbo concordando aí com o sujeito ou com o predicativo, tá? Concordância verbal com o sujeito ou com o predicativo. Ó, de novo, a concordância verbal deverá ser sempre feita de acordo com o pronome. Quando os dois termos são representados por pronomes, a concordância é feita com o pronome reto que tem a função de sujeito da frase. Por exemplo, ela era as piadas da família. Tá? Então você tem ele, né, no singular, representando a terceira pessoa do singular. O verbo concordando com ele era. Aí ele era o quê? As piadas, né, da família. As concordando com piadas. Tá? Outro exemplo. A escola, ó, somos nós. A escola, gente, somos nós. Ok? Verbo ser, indicando aí a primeira pessoa do plural. Somos nós ou nós somos, ok? Um dia, ó, eu serei. Eu, primeira pessoa, tá? Serei no futuro também, concordando aí com a primeira pessoa do singular, tá? Um dia, ele será, ó, ele, terceira pessoa do singular, e o será, concordando também com essa pessoa, ele será, ok? Tudo bem até aqui? Beleza, vamos lá, vamos seguindo. Concordância verbal sempre no singular. Como é que vai ser? Quando são usadas as expressões pouco, muito, menos, menos de, mais de, o suficiente ou bastante. Na indicação de quantidade ou medida, o verbo fica sempre no singular, gente. Quando é que o verbo fica sempre no singular? Quando usarmos essas expressões. Pouco, muito, menos de, mais de, o suficiente, o bastante. Vamos ver o exemplo. 5 litros de refrigerante é muito. Olha o muito aqui. Então, o verbo ficou no singular. Tá? Olha o que ele diz. Independentemente da quantidade. 5 litros, professor, é mais de 1. Pois é. Mas ele diz pra gente a regra qual é? Que quando a gente usa as expressões muito, pouco, suficiente, bastante, o verbo fica sempre no singular. Então, é muito, tá? 2 quilos, olha aí, é o suficiente, ok? 3 é demais. Tem até o nome do filme, né? 3 é demais. Tá bom? Copia aí, gente.
Vamos lá. Na expressão é que, se tiver rápido, pessoal, pausa o vídeo, tá? Copia primeiro e depois você continua. Na expressão é que, cuja função é reforçar um termo da oração. A expressão é que, essa expressão, ó, é que, tá? É que. Ela permanece como invariável, ou seja, ela não vai para o plural, entendeu? Vamos ver no exemplo, ó. Eu é que sou feliz. Eu é que, tá vendo? Eu é que sou feliz. E o nós, como é que vai ficar? Nós é que somos felizes, ó. Continua a mesma coisa, não mexe nela, tá vendo? Eles é que são felizes, ó. É que. Pessoal, viu? Legal, né? Então ela fica invariável, tá? Nas expressões é de ver, é de notar, é de reparar, quando elas estiverem antes do substantivo, o verbo ser permanece sempre no singular, mesmo quando seguido de um substantivo plural. Presta atenção aqui. Olha só. É de notar nos comportamentos inadequados daqueles jovens. Repara, tudo aqui está no plural, ó. Comportamentos inadequados daqueles jovens. Só que a expressão é de não muda. Ela não sofre alteração, ela não vai para o plural, ela permanece como é de no singular. Aqui, ó, era de. Era o quê? Era de ver as condições do apartamento, tá? Então, tem expressões que você não vai precisar se preocupar em colocar no plural. Realmente, elas não irão para o plural, tá bom? Fique atento, hein, gente? Vamos lá. Exercícios. Oba! Vamos fazer? Então, essa é a hora, hein? Pausa o vídeo, copia aí no caderno. Eu quero você fazendo, tá? Praticando. Vamos lá? A relação de verbos que completam convenientemente, respectivamente, as lacunas dos períodos abaixo. Ó, repara que a gente tem aqui o verbo ser, tá vendo? Que a gente acabou de ver as regrinhas dele. Hoje, 24 de janeiro, 30 quilômetros, muito. Já, 1h20. Ser 2 horas. E aí? Qual alternativa você acha que é a correta, que encaixa aqui direitinho? Vamos lá? Hoje são 24 de janeiro, tá? Se tivesse a palavra dia, você poderia falar hoje é dia tal, entendeu? 2, 30 quilômetros é muito, olha a expressão muito aí, fica no singular, tá vendo? 30 quilômetros é muito, tá? Aqui, ó, já era, ó, 1h20. Tá? Singular também. E aqui, deve ser 2 horas. Deve ser 2 horas. Fica também aí no singular, no impessoal, tá? Muito bem, gente. Então, letra D, ok? Quando você fizer esse tipo de exercício, vai lembrando das regrinhas, né? Próximo. Quanto ao emprego do verbo ser, a concordância está correta em, vamos lá, já é 3 horas, 10 mil reais é bastante, hoje é 21 do mês, 10 pontos são mais que o necessário, 2 metros são menos do que preciso. E aí, gente, a concordância está correta na letra B, ó, 10 mil reais é bastante, tá? O E permanece aí invariável, ok? Repara que nas outras você deveria colocar no plural, por isso que elas não são consideradas corretas, tá? Ó, já são 3 horas e não é, né? Hoje, ó, hoje são 21 do mês. Se tivesse a palavra dia, aí seria, hoje é dia 21. Mas se ele foi direto pro número, tá vendo? 10 pontos, ó, é mais do que necessário, não são. 2 metros é menos do que preciso e não o são, tá?
Então, corrija aí, é importante para você ter essa aproximação, né, da forma correta e adequada de registrar essas concordâncias, tá bom, gente? Vamos lá. Comentáriozinho aqui embaixo, ó. Por estar acompanhado da expressão é bastante, o verbo deve concordar com o predicativo, tá? Então, fica aí então a explicação. Concordância nominal. Vamos falar um pouquinho dela? Concordância nominal. Presta atenção aqui, gente, nessa frase, ó. Para os brasileiros entrevistados, a felicidade depende da postura do próprio indivíduo. Quando a gente fala em concordância verbal, a gente está pensando no verbo concordando com o sujeito, não é isso? E aí tem aqueles casos especiais, quando ele concorda com o predicativo, né? Beleza. Aí aqui, a gente vai falar da concordância nominal. Nome, que nome é esse? Substantivo. Ou seja, quais são as classes gramaticais que estão em torno do substantivo e que devem concordar com ele, entendeu? Tá? Menina, por exemplo, menina é substantivo. Ó, presta atenção. Deixa eu falar aqui com você. Menina não é substantivo? Então, se eu digo menina inteligente, repare, inteligente é um adjetivo que deve concordar com o substantivo menina. Se eu digo meninas inteligentes, reparou? É essa concordância nominal que a gente vai trabalhar. E, lógico, alguns casos especiais, tá? Isso que eu falei foi bem básico, só para você lembrar e entender que a gente vai falar agora não mais focando no verbo, mas agora concordância nominal a gente vai focar no nome, no substantivo e nas classes gramaticais que estão em torno dele para concordar com ele, tá? Então, por isso eu trouxe aqui o exemplo para a gente poder começar a identificar aqui, ó, quais são as palavras que estão acompanhando os substantivos. Então, de cara, olha aí, encontra substantivo nessa frase. Para os brasileiros entrevistados. Então, ó, brasileiros, né, eu tenho aí como substantivo. A felicidade depende, ó, felicidade, substantivo. Da postura do próprio indivíduo, ó, postura, substantivo, né? Indivíduo, substantivo. Então, vamos lá? Vamos verificar aqui como é que vai ficar? Repara só. Os entrevistados, repara, tudo no plural. Ué, e por que agora ficou no singular? Porque esse da está relacionado com postura. Se postura está no singular, né? E o do também está no singular, porque ele está concordando com o próprio, do próprio indivíduo. Tá tudo no singular. Reparou? Então, eu não poderia falar para os brasileiro entrevistado. Repare, ia ficar confuso, né? Ia ficar sem concordância. O certo é para os brasileiros entrevistados. A felicidade depende da postura do próprio indivíduo, ok? Então, gente, quando um único substantivo é modificado por dois ou mais adjetivos, há duas possibilidades de concordância. Presta atenção no que ele está falando. Primeiro, o substantivo vai para o plural e a gente esconde o artigo, omite-se o artigo. Por exemplo, aqui, ó. Estudo o quê? As culturas inglesa e francesa. Eu tenho aqui o artigo no plural concordando com o substantivo culturas, tá vendo? Tá? E os adjetivos permanecem ali, ó, cada um no seu singular. Porque eu já incluí aqui as culturas. Eu estou me referindo a quais culturas? Inglesa e francesa, tá? Outra alternativa, o substantivo ele fica no singular e emprega-se o artigo antes de cada adjetivo. Então, olha só, estudo agora a cultura inglesa e a francesa. Também pode ser assim, tá vendo? Aqui eu botei tudo no plural, aqui eu coloquei no singular, ó, a cultura inglesa e a francesa, tá? Presta atenção então nisso. A gente está falando de concordância nominal, portanto, estamos falando da concordância com o substantivo, ok?
Adjetivos concordando com o substantivo, tá? E veremos outros. Vamos lá. Deixa eu só verificar aqui, ó, no seu livro, tá vendo? Página 95. Vamos subir aqui, só para você, ó. Você tem aí as concordâncias nominais se referindo às palavras meio, mesmo, bastante, caro. Você tem também, ó, obrigado, incluso, anexo. Essas palavras são o quê? Adjetivos, né? Elas vão variar. Se for feminino, vai falar obrigada, tá? Se for masculino, vai falar obrigado, entendeu? Se eu digo enviei o documento anexo, tá? Então, masculino, entendeu? A pasta anexa, a pasta feminino, anexa. Percebeu, gente? Então, você vai trabalhando essa questão do feminino e masculino e vai fazendo aí as concordâncias, tá? Olha aqui, por exemplo, aqui em cima, ó. Seguem anexos o quê? Os poemas. Está no plural e é masculino, tá vendo? Agora no feminino. As cópias vieram anexas. As cópias, ó, plural feminino, anexas feminino plural, concordando, ok? Então vamos lá. Exercício, muito bom. Vou te dar um tempinho para você pegar aí, tá? Pausa o vídeo, copia, faz e depois volta aqui para corrigir, beleza? Então, olha só. Você vai analisar as orações abaixo, optando por atribuir-lhes o termo correspondente. Meio ou meia, tá vendo? Bastante ou bastantes, tá? A frase é: a garota parece confusa. Na B, comemos pizza durante o rodízio com amigos. Na C, são as reclamações sobre a mudança de itinerário. Por hoje já basta, pois estamos cansadas. Perdemos chances de demonstrarmos o nosso talento, tá? E aí você vai completar então com a palavra, o adjetivo adequado, realizando então a concordância nominal, tá, gente? E se você tiver dúvida, ó, na página 95 você tem as explicações também, tá? Na unidade 4 aqui na página 95, como eu te mostrei. Ó, os alunos mesmos, bastantes professores, né? Bastante está no plural aqui, porque ele concorda com o substantivo professores, tá? E aqui você tem outros exemplos, ó, caros, baratas, sóis, ó, meio, tá vendo? Ficamos meio nervosos. Esse meio aqui é o que? Indica o modo, né? Então é advérbio, tá? Agora, quando você usa o meio se referindo a numeral, quantidade, aí você tem que também prestar atenção nessa utilização, né? Olha aqui. Vamos corrigir primeiro o exercício, depois eu volto pra cá. A garota parece, ó, meio confusa, né? E não meia, tá? Meia é metade, então ela não tá metade confusa, ela tá meio confusa, ok? É o modo como ela está, é o advérbio, tá? Comemos então, agora sim, comemos o quê? Se é metade da pizza, então é meia, ok? São as reclamações sobre a mudança, então são bastantes as reclamações ou são bastante? Pensa aí. Tá indicando muitas, então bastantes, entendeu? Se você conseguir identificar muitas, quantidade, né? São muitas as reclamações, então são bastantes as reclamações, tá? Aqui embaixo, por hoje já basta, pois estamos, ó, bastante cansadas, né? Porque aqui já é o que? Advérbio, tá? Na letra E, perdemos o que? Muitas chances, então bastantes, no plural, né? Perdemos bastantes chances de demonstrarmos o nosso talento. Procure identificar quando indica numeral, quantidade, e quando indica advérbio, circunstância, tá? Intensidade, né? Deu para entender, gente? Então tá. Aí aqui no seu livro, ó, você tem
essa parte aí que eu falei, tá? Da concordância nominal, ok? Temos também aqui, ó, as expressões bom, proibido e necessário. Você tem que prestar atenção quando tiver artigo, tá? Ó, a água é boa. Por que a água é boa? Por que boa ficou no feminino? Está concordando com o artigo feminino a, definido, né? Tá? É proibida a entrada. Se não tivesse o azinho, seria é proibido, entendeu? Nossa participação no evento é necessária, então tudo concordando, tá? Agora, se não tiver artigo, aí fica assim, ó. Sopa é bom no inverno. É proibido entrada de pessoas estranhas. Repara, não tem artigo. Se não tem artigo, ele fica ali de forma como está escrito aqui, ó. Quando o substantivo estiver precedido de um determinante artigo, como nos exemplos anteriores, o adjetivo bom concorda com o substantivo. Nesse caso aqui, ele fica no nome dele normal, ele não vai ser alterado, tá? Então é proibido, vai ficar no masculino, né? Vamos dizer assim. Liberdade é necessário, porque acaba generalizando, tá? Procure entender isso. Não tem artigo, então não levo para o feminino, ok? E aí ele permanece invariável ali, tá? Sopa é bom, bom, tá vendo? É proibido, tá? Liberdade é necessário, ok? Se eu botasse um A aqui, ia ficar a liberdade é necessária, porque tem artigo. É isso que eu quero dizer. Deu pra entender? Tá, gente? Então é isso. Vou terminando nossa aulinha por aqui de hoje. Espero que você tenha conseguido fazer as atividades, tá? Continue estudando, porque a prova AV2 está chegando, né? E a gente tá no terceiro trimestre, pessoal, tá terminando, tá? Então não perde o foco nem a animação, não. Continue estudando, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.